Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela entre os Bom dia, queridas ouvintes. Bom dia, amadas irmãs. Mais um dia de Provérbios, hoje, dia 6 de setembro. Vamos desfrutar desse texto maravilhoso da autoria do irmão Pedro Dong, Dias Mais Sábios. E vamos desfrutar do provérbio que diz assim: não roubes ao pobre, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Provérbios capítulo 22, versículo 22 e 23. Temos como título: o melhor investimento. E o texto diz assim: Deus é amor. Ele sempre se preocupou com os mais desfavorecidos, os que não têm condições de se defender. Viúva, órfão, estrangeiro e pobre. E nunca deixará de ter pobres na terra, por isso ordena ao Senhor que livremente cada um abra a mão para o seu irmão, para o necessitado, para o pobre da sua terra. Deuteronômio 15, 11. Ele também ordena a não colher os bagos caídos da vinha com o fim de deixar para os pobres e o estrangeiro, porque ele é o Senhor nosso Deus. Levítico 19, 10. E uma das formas de praticar esse cuidado é ofertar ao Senhor na igreja, porque tudo que há na vida da igreja é para usufruto igualitário dos membros, sejam ricos, sejam pobres, com dinheiro ou sem dinheiro. Todos são igualmente amados, cuidados, sem acepção de pessoas. Igualmente, na obra do Senhor, há comunhão no tocante às necessidades financeiras. Algumas igrejas podem, na sua abundância, suprir a falta de outras no presente, para que a abundância daquelas no futuro venha a suprir a falta das primeiras, e assim haja igualdade. 2 Coríntios 8,14. A casa de Deus ainda é o melhor lugar para investir, tanto para cuidar dos pobres como para promover o avanço do Evangelho. É verdade. Amém. Graças ao Senhor. Que palavra maravilhosa. Que texto rico, que texto lindo que é esse texto explicando os provérbios. Amém. Até amanhã com mais provérbios. Fiquem na paz que vem do nosso Senhor Jesus. Bom dia. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Luciana da Silva Gomes Caires. Amém, irmãs? Hoje irei ler a semana 2, sábado, E o ler com oração é: Ide e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. Atos 5, 20. Encher-se do Espírito para realizar a obra de Deus. O Salmo 2 fala das nações da terra que são instigadas por Satanás para se revoltarem contra Deus e contra Cristo, seu ungido. É isso que o inimigo de Deus tem feito na liderança de todas as nações, afastando-as de Deus. Os reis da terra não queriam ligação nenhuma com Deus, nenhuma conexão com Cristo, nem com a palavra de Deus. É muito triste ver os líderes judeus nessa rebelião. Eles que são do povo de Deus deveriam lutar para que seu reino fosse estabelecido, mas, infelizmente, foram cegadas pelo amor ao poder, à oposição aos privilégios, impedindo assim que o Espírito Santo fizesse a mudança da dispensação. Em Atos, após os apóstolos enfrentarem ameaças por pregar a morte e ressurreição de Cristo e curar um coxo, a igreja levantou a voz para orar. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com toda a intrepidez a tua palavra. Tudo o que a igreja deseja é ter liberdade para anunciar a palavra de Deus. Precisamos que o Senhor nos dê a intrepidez que concedeu a Pedro, inclusive que estenda sua mão para realizar curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Que tal seguirmos esse exemplo e nos enchermos do Espírito para com intrepidez continuar anunciando sua palavra? Aos comportores, digo que não saiam às ruas sem estar cheios do Espírito Santo e usem a palavra para fortalecer e sair com ousadia para anunciar a palavra de Deus. Ademais, digo não somente aos comportores, mas a todos os irmãos e irmãs da igreja. Encham-se do Espírito para ter ousadia e anunciar a palavra de Deus em qualquer lugar. O sinal de que o Espírito governa é este: a unidade e unanimidade entre os membros, isso é, são um de coração e de alma. Como um raio laser, a palavra de Deus nos coloca na mesma frequência, na mesma fase, no mesmo ciclo, de forma que todos temos o mesmo foco, a mesma direção. Por viver assim, a igreja experimentava tempos miraculosos. Porém, levantaram-se por inveja o sumo sacerdote e outros da seita dos saduceus, e prenderam os apóstolos. Mas à noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E eles saíram e continuaram a pregar o evangelho, a falar a palavra do Senhor, embora novamente tentaram proibi-los. Isso indica que ali estava um grupo de pessoas que não obedecia à autoridade judaica, o que enfurecia quem estava no poder. Para aquelas autoridades, isso soou como uma afronta, pois ficaram enfurecidos a ponto de querer matá-los. O problema é que as autoridades não conseguiam calá-los, nem negar os sinais que faziam. Desde o dia de Pentecostes até este momento, passaram-se 2 ou 3 anos, período em que a igreja tinha uma liderança forte, pois estava cheio do Espírito Santo. Pregavam a palavra com intrepidez, não tinha medo de nada, enfrentavam todas as situações adversas e de oposição. Por causa disso, o Espírito tinha liberdade de agir e se multiplicava o número de discípulos, até que houve a perseguição a Estevão em 35 depois de Cristo, quando falsamente o acusaram de blasfemar contra Deus e o apedrejaram até a morte. Os líderes religiosos não se importavam com a redenção de Cristo ou com a obra do Espírito. Seus olhos estavam colocados em Moisés e nos costumes e na lei, e não queriam perder o poder. Neste contexto, Estevão morreu apedrejado, mas antes de morrer, ele viu os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Isso indica que o Filho do Homem não está descansando. E, embora esteja à destra de Deus, seu corpo, a igreja, está na terra, sofrendo perseguição, sim, mas trabalhando em prol da execução de sua vontade. Jesus é o Senhor. Amém, criançada? Vamos fazer a imersão no sábado? Sou
Olá, amadas irmãs, bem-vindas ao programa Mais Amorosas. Hoje é sábado e estamos aqui para desfrutarmos de mais uma porção da Bíblia com você. Hoje nós vamos ler Cântico dos Cânticos. Ontem terminamos Eclesiastes, que é da autoria do rei Salomão. E Cântico dos Cânticos, a autoria também é atribuída a ele. Fala da história de um casal. Só que este casal se refere a Cristo e à igreja, eu me lembro de um hino, as irmãs que têm mais tempo de vida de igreja aí vai lembrar de um hino que falava sobre um romance de um casal universal. A Bíblia é um romance de um casal universal, marido do seu povo, sim, Deus deseja ser, e tomá-lo por esposa, Então, é muito lindo esse hino. E Cântico dos Cânticos vai falar desse amor que Deus tem para o seu povo, desse amor que Jesus tem pela igreja. Então, Salomão fez um poema. É uma declaração de amor, do noivo para a noiva. Então, vamos ver o primeiro cântico. Esposa, beije-me com os beijos de sua boca, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Suave é o aroma dos seus perfumes, como perfume derramado é o seu nome. Por isso as donzelas o amam. Leve-me com você, vamos depressa. O rei me introduziu nos seus aposentos. Coro. Exultaremos e nos alegraremos por sua causa. Do seu amor nos lembraremos, mais do que do vinho. Não é sem razão que o amam. A esposa novamente. Eu sou morena e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olhem para a minha pele morena, porque o sol me queimou. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda das vinhas. Mas a minha vinha que me pertence, não a guardei. Diga-me, ó amado da minha alma, onde você apacenta o seu rebanho? Onde você o faz repousar ao meio-dia? Diga, para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos seus companheiros. Esposo. Se você é a mais bela das mulheres, não o sabe, siga as pisadas dos rebanhos e apacente os seus cabritos junto às tendas dos pastores. Comparo você, minha querida, como as éguas das carruagens de Faraó. O seu rosto fica lindo com os enfeites, o seu pescoço com os colares. Faremos para você enfeites de ouro com incrustações de prata. A esposa responde: enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim como um sachê de mirra posto entre os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de flores de hena nas vinhas de Engedi. Agora o esposo diz: como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. Os olhos como pombas significa pureza. Seus olhos são puros. Esposo. Como você é bela, minha querida, como você é bela. Os seus olhos são como pombas. Como você é belo, meu amado, como é encantador. O nosso leito é de viçosa relva. As vigas da nossa cama são os cedros e o nosso teto são os ciprestes. Capítulo 2, versículo 1. Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Aí o esposo diz: como um lírio entre os espinhos, assim é a minha querida entre as donzelas. A esposa diz:
Como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustém-me com passas, confortem-me com maçãs, pois eu estou morrendo de amor. A sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, e a direita me abraça. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão o amor até que este o queira. Agora o segundo cântico começa com a esposa falando. Ouça a voz do meu amado, eis que ele vem saltando sobre os montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, eis que ele está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz, o esposo fala, levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e já se ouve a voz da rolinha em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vinhas em flor exalam o seu aroma. Levante-se, minha querida, minha linda, e venha comigo, minha pombinha escondida nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir sua voz, porque a sua voz é doce e o seu rosto é lindo. A esposa fala agora. Peguem as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, volte, meu amado. Venha correndo como o gamo ou o filho das gazelas sobre o monte de Beter. De noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma, busquei-o, mas não o achei. E eu me levantarei agora e rodearei a cidade, e pelas ruas e pelas praças buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Então lhes perguntei, vocês viram o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar na casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Filhas de Jerusalém, jurem pelas gazelas e pelas corças selvagens que vocês não acordarão nem despertarão amor até que este o queira. Terceiro cântico. Começa com um coro. O que é aquilo que vem subindo do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra, de incenso e de todos os tipos de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão, vem escoltada por 60 valentes, dos melhores valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são treinados para a guerra. Cada um leva a espada na cintura, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão mandou fazer um palanquim de madeira. Tirando o livro do As plástico. colunas eram de prata, o encosto de ouro, o assento de púrpura, e o interior foi enfeitado com carinho pelas mulheres de Jerusalém. Saiam, ó filhos de Sião, e venham ver o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou no dia do seu casamento, no dia da alegria do seu coração. Capítulo 4, versículo 1. Esposo diz: como você é bela, minha querida, como você é linda. Os seus olhos são como pombas e brilham através do véu. Os seus cabelos são como um rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. Os seus dentes são como um rebanho de ovelhas recém-tosquiadas que sobem do lavadouro. Cada uma tem o seu par e nenhuma está faltando. Os seus lábios são como um fio de escarlate e a sua boca é linda. As suas faces, como romã partida, brilham através do véu.
O seu pescoço é como a torre de Davi, edificada para arsenal. 1000 escudos pendem dela, todos escudos de soldados valentes. Os seus seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela que pastam entre os lírios. Antes que rompa o dia e fujam as sombras, irei ao monte de mirra e à colina do incenso. Você é toda linda, minha querida, e em você não há defeito. Venha comigo do Líbano, minha noiva, venha comigo do Líbano. Desça do alto do Monte Amana, do alto do Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Você roubou o meu coração, meu amor, minha noiva, com um só dos seus olhares, como uma só pérola, com uma só pérola do seu colar. Como são agradáveis as suas carícias, meu amor, minha noiva. O seu amor é melhor do que o vinho e o aroma do seu perfume é mais suave do que todas as especiarias. Os seus lábios destilam mel, minha noiva. Mel e leite se acham debaixo da sua língua e o cheiro dos seus vestidos é como o cheiro do Líbano. Meu amor, minha noiva, você é um jardim fechado, um manancial recluso, uma fonte selada. Os seus renovos são um pomar de romãs com frutos excelentes, henas com nardos, nardo e açafrão, cálamo e cinamomo, com todo tipo de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. Você é a fonte dos jardins, poço de águas vivas que correm do Líbano. E a esposa responde: desperte, vento norte, e venha vento sul, soprem no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Que o meu amado venha ao seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Muito lindo, né? Muito lindo esse romance de um casal universal aí, né? Entre Cristo e a igreja. Agora eu quero que você veja isso aqui, ó. Eu tenho Cântico dos Cânticos, alimento diário. Nessa época aqui ainda era estudo diário. E eu vou ler para você uma porção que eu achei aqui, que diz assim: noiva e esposa. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Então agora o irmão vai explicar para a gente esse texto, e é maravilhoso. Não olhar para nós mesmos, mas para o Senhor. Depois disso, o cristão representado pela amada está apto para proclamar em todo lugar a vitória de Cristo. Ele não vive mais de acordo com a sua vida da alma, pois já foi crucificado com o Senhor. E suas raposinhas já foram exterminadas, portanto, é um vencedor, um cristão maduro e está pronto para o casamento com o Senhor. Ser um jardim fechado, fonte selada, é o resultado de todo o trabalho de transformação em um cristão. Esse cristão tornou-se um jardim fechado do qual somente seu amado pode desfrutar. O Senhor elogia sua amada, demonstrando a sua satisfação com ela. Esse cristão atingiu um ponto bastante elevado em sua experiência espiritual. Ele teve elevadas experiências de morte e ressurreição. Agora é o momento dele cooperar com o Senhor. Olha, servir em ressurreição, né? Tudo que o Senhor trabalhou nele não é para que ele permaneça apenas desfrutando, mas é para que se torne cooperador com o Senhor. Quando, porém, o Senhor vem chamá-lo, ele não atende. Ele não atende a voz do seu amado de imediato, né? E isso justifica. Já despi minha túnica, já lavei os pés, hei de sujá-lo novamente? Esse cristão considerou que por ter atingido a maturidade não precisava mais fazer certas coisas para o Senhor, como pregar o Evangelho.
Isso demonstra que, apesar de maduro, ele ainda olhava mais para si mesmo do que para o Senhor. O Senhor, todavia, não o repreendeu. Como esse cristão não quis abrir-lhe a porta, o Senhor meteu a mão por uma fresta. E ao ver aquela mão, o cristão foi comovido e despertado, pois nela havia as marcas da crucificação. Antes o Senhor lhe havia dito que sua cabeça estava molhada de orvalho, indicando que ele estava trabalhando incessantemente. Todavia, isso não foi suficiente para comovê-lo. Mas, quando ele viu a mão, arrependeu-se e dispôs-se a cooperar com o Senhor. Percebeu também que ainda precisava ter experiência de morte. Quando, porém, esse cristão abriu a porta, seu amado já havia ido embora. Por demorar sem atender ao chamamento do Senhor, mais uma vez ele perdeu sua presença. Então, desta vez, esse cristão não ficou muito tempo nessa situação e logo saiu em busca do seu amado. Alguns irmãos, ao verem a busca incessante desse cristão, ficaram surpresos, pois não entendiam que ele via do amado que justificasse tal busca desesperada. E perguntaram-lhe: que é o teu amado, mais do que o outro amado? Nós seguimos ao mesmo Senhor Jesus? O seu Cristo, por acaso, é diferente do nosso? Sem dúvida, há um só Cristo. No entanto, o conhecimento dele e o relacionamento com ele variam de pessoa para pessoa. Quanto mais o conhecemos em nosso espírito, mais experimentamos quão perfumado é o seu nome. Quão doce é desfrutá-lo. Por testemunharmos assim, outros cristãos serão atraídos para conhecer Cristo como nós o conhecemos e o seguirão também. Onde estava o amado? Estava pastoreando no jardim para colher os lírios. Os lírios simbolizam os cristãos que cantam ao Senhor, louvando o seu nome e falando por ele. Entre esses, o Senhor pode pastorear seu rebanho, ou seja, quando há louvor mútuo, falar entre nós, somos alimentados e supridos pelo Senhor e o seu rebanho cresce. Bem, que delícia poder ler isso aqui para vocês, né? Uma porção muito rica do estudo de alimento diário, Cântico dos Cânticos. Que todas nós possamos amadurecer a tal ponto de ser um jardim fechado, só ouve a voz do Senhor e só tem olhos para Ele, né? E que é sua cooperadora, né? A igreja coopera com Cristo para que Ele realize a sua vontade aqui na terra, né? Que lindo, irmãs, esse livro, né? E que gostoso saber que a gente tem um alimento diário todos os dias, né? Que abre a Bíblia pra gente. Jesus é o Senhor. Muito bom, fiquei feliz de poder ler para vocês também uma parte do alimento diário do Cântico dos Cânticos. Muito bom. Bem, eu desfrutei demais desse livro, espero que você também. Amanhã tem mais, eu aguardo vocês. Fiquem agora com a Marlene, com Salmos, Provérbios, 2 Coríntios. E até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então, continuando com a leitura bíblica, no roteiro de um ano, hoje vamos ler os Salmos 50. Vamos ler também Provérbios, capítulo 22, versículos 22 e 23. E a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. Vamos ler também o capítulo 10, de 1 ao 12. Iniciando com os Salmos, que fala: a verdadeira adoração. Versículo 1. Fala ao poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o oriente até o ocidente.
Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. O nosso Deus vem e não guarda silêncio. À frente dele vem um fogo devorador e ao seu redor ruge grande tormenta. Ele intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Ele diz: congreguem os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos de sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Versículo 11. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. 13. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. 16. Mas ao ímpio que disse, de que lhe serve repetir os meus preceitos? Mas ao ímpio Deus diz, de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa. Abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho de sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora eu o repreenderei e porei tudo à sua vista. Considerem, pois nisto você se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem os livre. Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. Vamos ler agora os Provérbios, capítulo 22, versículos 22 e 23. Não roube o pobre, porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que o exploram. Amém? Agora vamos para Coríntios, a segunda carta de Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6. A sementeira e a colheita. E isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito: distribui, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10 agora. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês terão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta
em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. Capítulo 10, versículo 1. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Versículo 1. E eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, eu que, na verdade, quando estou com vocês, sou humilde, mas quando ausente, sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque, embora andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios, falácios e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. 7. Observe o que está evidente. Se alguém confia em si que é de Cristo, pensa outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a sua palavra é desprezível. 11. Que tal pessoa leve em conta o seguinte, o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmo, revelam falta de entendimento. Até amanhã com mais uma leitura bíblica e vamos terminar o capítulo 10 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Bom dia, irmã Vera. Jesus, ó que dulçura quando penso em ti. Espero e anelo ser arrebatada a ti. Senhor, és montores de heno nas vinhas de Engedi. Formoso, deslumbrante, este aprecio aqui. O que me alegra o coração não é
mais belo, és mais doce que o mel. Oh, não há outro que me apraz na terra e no céu. Senhores, qual flores de erva nas vinhas de engentil. Formoso, deslumbrante és, te aprecio aqui. Jesus, ó que dulçura quando penso em ti.